Muito bem, boa noite você, boa noite, a paz do Senhor, aqui Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio, seja você muito bem-vindo à nossa rádio Benedictus FM, ao vivo e em cores, para todo mundo de fala portuguesa, com certeza, a partir de Fortaleza, para todo mundo. Gente boa de Deus, que alegria! Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2017, são 22 horas em ponto aqui pelo meu relógio. Como dizia um velho radialista, acerte o seu pelo meu. É o novo. Acerte o seu pelo meu. Beleza? Então tá. Já vai estar aqui conosco. Aliás, já está conosco aqui em off, aqui nos camarins, nos estúdios. Uma rádio enorme, fantástica. Camarins, estúdios, produção rebuscada. Então, o nosso Ramiro Távora Viana já está aqui. E o tema hoje promete, gente, roubou, matou, estuprou, aceitou Jesus e agora é salvo? Que conversa é essa? O texto é Hebreus, capítulo 9, do verso 2 ao verso 28. Ele vai já assumir o microfone e nós ficaremos aqui na oração para que Deus o abençoe cada vez mais, como sempre tem feito, para atingir tantos corações que estejam conosco aqui pela Rádio Benedictus Fortaleza. Que alegria, beleza? Então tá, é isso, eu acho é pouco. Muito bem, vou dar uma saidinha, fico por aí, eu fico por aqui, e já vai assumir o Ramiro, e você na sintonia da Benedictus FM. Boa noite, meu amigo, meu querido irmão, minha irmã, ouvinte da Rádio Benedictus, e você que está acompanhando aí pelo Facebook, ou que vai acompanhar essa palavra depois, eu quero lhe cumprimentar, quero lhe saudar e quero agradecer a companhia, tá certo? Novamente aqui, comparecendo a convite do caro amigo, pastor Paulo César Sampaio, eu estou trazendo uma palavra que Deus colocou no meu coração, para que nós possamos estar abençoando você, querido ouvinte. Então, eu queria convidá-lo, primeiramente, vamos fazer de praxe nossa oração, pedindo a bênção do nosso Senhor, para que Ele possa nos acompanhar, possa estar derramando sua graça, tá certo? Nessa palavra. Feche seus olhos, entre em espírito de oração. Senhor Deus, Pai Celeste, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, novamente, para proclamar a Tua palavra, Senhor, para falar das Tuas coisas, Senhor. Pai, te agradeço e te peço, Senhor, que Tu possa abençoar, Senhor, cada um que vai estar ouvindo essa palavra, Senhor, que Tu possa me abençoar, Pai, que Tu possa, Senhor, falar aos nossos corações, trazer uma mensagem, Senhor, que traga salvação, que traga restauração, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa, no nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amados amigos, vocês podem abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos primeiro iniciar a leitura e depois compartilhar a palavra que Deus direcionou, tá certo? Nós vamos ler o capítulo 9 a partir do versículo 2 até o versículo 28, ok? Ora, também, a partir do versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório.
das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Essa é a palavra do Senhor. Meus amigos, queridos ouvintes,
para os que gostam de mensagens com temas, eu coloquei um tema bem, vamos dizer assim, capcioso para essa mensagem, né? Roubou, matou, estuprou, aceitou Jesus e agora é salvo? É uma pergunta, né? Então, é um tema que reflete o pensamento de muitas pessoas que às vezes entram em contato com pessoas que foram tocadas por Cristo, que foram renovadas pelo Evangelho, e ficam se perguntando, né? Como é que alguém pode declarar que ele é salvo? Como é que e causa uma, vamos dizer assim, uma indagação muito forte, porque a ideia geral, a ideia que as pessoas têm é que é uma coisa muito difícil ser salva, que ela tem que fazer muitas coisas, fazer muitas obras, tem que obedecer a muitos mandamentos. E o propósito dessa palavra é exatamente esclarecer a respeito desse tema, certo? E a primeira pergunta é: o que é que leva uma pessoa a dizer com tanta certeza que foi salva, né? Que ela é salva, né? Qual a diferença entre o cristianismo e as demais religiões, entre o verdadeiro cristianismo e as outras religiões? É outra indagação que nós vamos tentar responder aqui com esse estudo e com essa palavra. E esse texto que eu acabei de ler, o texto de Hebreus, capítulo 9, é um texto que esclarece muito a respeito desse assunto, certo? O texto fala, primeiramente, do tabernáculo de Moisés, né? Que quando Moisés recebeu a lei de Deus, quando foi ordenado a Moisés que construísse aquele tabernáculo com todos aqueles ornamentos e preparasse tudo conforme a palavra que Deus tinha dado, e para que pudesse serem feitos sacrifícios a Deus, tudo aquilo tem um sentido por trás, né? E eu já posso adiantar que cada objeto que compunha o tabernáculo, que compunha o templo, tinha uma função e um significado. Como, por exemplo, candelabro. O candelabro, eu não vou entrar nesses detalhes, mas apenas para o querido ouvinte ter conhecimento, aquele candelabro de 7 braços, ele representava o Espírito Santo, né? Representava o Espírito Santo que tinha que ficar aceso todo o tempo, não podia, as velas do candelabro, elas não podiam ser apagadas, o fogo que queimava ali naquele candelabro, representando que o Espírito Santo ele tinha que estar sempre vivo, sempre em atividade. Também existiam os pães que eram colocados como os pães da proposição. Aqueles pães também representavam a vida, o pão que representa a vida, né? Jesus é chamado o pão da vida. O incensário que representava as orações que eram levantadas a Deus. A Arca da Aliança, que todos já ouviram falar na Arca da Aliança, que foi construída por Moisés e era colocada no santuário. A Arca da Aliança ela representava a presença de Deus entre o povo. Não que Deus habitasse naquela arca, mas era uma representação, né? O propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e que tinha dois querubins prostrados naquela tampa, com os rostos virados para baixo e as asas se tocando. Aquele propiciatório era onde o sangue do sacrifício era aspergido. Então isso também tem um significado que nós vamos tratar agora, mais adiante, tá certo? E a primeira pergunta né? Eram feitos sacrifícios
eram levados animais, aqueles animais eram mortos, o sangue dos animais era utilizado para aspergir ali aqueles objetos e ser colocado também no propiciatório para Deus. Então, e esse sacrifício era feito, mas com qual finalidade que eram mortos esses animais, que eram feitos esses sacrifícios, né? A palavra de Deus nos mostra que o pecado do homem, o pecado da humanidade, o pecado do povo hebreu, no caso do povo de Israel, ele só podia ser remido de uma forma, que era através do sacrifício de um animal. E quando nós estudamos de forma mais aprofundada a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que isso é um padrão desde o começo dos tempos. Desde Adão e Eva, Deus mostrou que era para que o pecado ele fosse redimido, ele fosse perdoado, era necessário um sacrifício, e um sacrifício de uma vida, né? Quando nós lemos o livro de Gênesis, lá quando Adão e Eva eles pecam, eles desobedecem a Deus, Deus, ele, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, a Bíblia fala claramente que antes eles estavam nus e não sentiam vergonha, mas depois que eles pecaram, a Bíblia diz que Deus cobriu eles com peles de animais. Então, ali, a palavra de Deus já demonstra que foi o primeiro sacrifício pelo pecado na humanidade, foi esse feito para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Você seguindo mais adiante, no livro de Gênesis, nós vemos a história de Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta de frutas para Deus, dos frutos das árvores. Mas a Bíblia também conta que Abel ele trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura. Ora, Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. Isso prova qual era o padrão de Deus, o que era necessário para que Deus demonstrasse sua benignidade, sua misericórdia sobre as pessoas. No caso, ele demonstrou que era necessário novamente o sacrifício de uma vida, né? No caso, o sacrifício do rebanho, das primícias do rebanho. Aqueles primeiros animais que eram nascidos, Abel sacrificou a Deus, e Deus se agradou daquele sacrifício, daquela oferta. Nós também encontramos um relato de um sacrifício na história de Noé. Noé, depois do dilúvio, a Bíblia conta que Noé sacrificou animais a Deus. E aquele sacrifício de Noé, a Bíblia diz que foi um aroma agradável a Deus. Foi um sacrifício de vidas de animais, né? E também uma história muito marcante, um relato muito marcante que nós encontramos na Bíblia, é a própria história de Abraão, o chamado pai da fé. Porque chegou determinado momento que Abraão estava seguindo a Deus, que Deus disse a Abraão: olha, sacrifica teu filho Isaque. E imagine Deus dar uma ordem dessa para alguém sacrificar o seu próprio filho, né? Uma coisa assim, uma coisa impensável, na verdade, uma coisa que... Mas Abraão teve fé, e Abraão, em obediência a Deus, levou Isaque para ser sacrificado. E o que aconteceu naquele episódio, né? Está lá em Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, versículo 10 a 13. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, obedecendo a ordem de Deus,
Deus interviu e disse: não sacrifique ele. Mas Deus não dispensou o sacrifício. Deus não disse: não, tudo bem, pode levar seu filho e vá-se embora, siga a sua vida. Deus não disse isso. O que é que aconteceu? Deus proveu um cordeiro. Deus deu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. E foi isso que ele fez por mim e por você. Deus proveu o seu cordeiro, o cordeiro de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela mostra que para que o pecado ele seja limpo, seja redimido, é necessário o sacrifício de uma vida. E o sacrifício de uma vida pura, né? Por isso que quando os sacrifícios eram feitos no tabernáculo, a lei de Moisés, você vai ler lá em Êxodo e Levítico, é bem claro, exige que seja um animal puro, um animal perfeito, sem qualquer defeito. Se o animal tiver uma pernazinha defeituosa, uma manchazinha, ele não pode ser sacrificado, porque só o sacrifício do que é perfeito é capaz de pagar, de redimir o pecado, né? Então, nesse aspecto, nós podemos ver por que era necessário o sacrifício, certo? Apesar disso, quando nós voltamos ao texto de Hebreus, o versículo 8, ele diz o seguinte, né? O versículo 8 e o versículo 9. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é a alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O que é que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que aqueles sacrifícios que eram oferecidos pela morte dos animais, pela morte dos bodes, pela morte dos cordeiros, ele era oferecido, mas não tinha capacidade de transformar o homem, não tinha capacidade de transformar a sua consciência, né? Então, isso mostra que aquele sacrifício ele não era permanente, ele era apenas temporário e ele manifestava a misericórdia de Deus. Porque, vamos parar aqui para pensar um pouco. O homem pecou. E o que é que o homem merecia? O que é que Adão e Eva mereciam quando eles pecaram? Qual era a punição que eles mereciam de imediato? Seria a morte imediata. Porque Deus, como justo juiz, como santo, ele não poderia conviver com a desobediência, com o pecado, né? Então, Deus, ao invés de condená-los de imediato e executar logo a sentença, Deus foi benigno, Deus foi misericordioso e não fez isso. Ele estabeleceu os sacrifícios dos animais de forma substitutiva, para que quando fosse o tempo certo, ele pudesse restaurar todas as coisas para aqueles que seguiram a sua promessa, né? Então, o que essa passagem diz é isso, que o sacrifício dos touros e dos bodes não tinha o condão de transformar a natureza humana, porque a natureza humana ela estava contaminada, ela tinha sido contaminada com o pecado de Adão e Eva. Uma passagem que reflete isso está lá em Marcos capítulo 10, do versículo 26 e 27, quando os discípulos indagam para Jesus, né? Perguntando a Jesus, Senhor, quem é que pode se salvar? E Jesus responde, ele fala, ele é contundente ao dizer, ninguém
pode se salvar, né? Ele diz que é impossível ao homem se salvar, é impossível ao homem. O que é que isso quer dizer? Que o homem não pode ser salvo, mas na mesma passagem, Jesus ele fala que para Deus tudo é possível. Então, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se é impossível para o homem se salvar, para Deus é possível salvar o homem, salvar a sua criação. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E então, meus amados irmãos, pela fala de Jesus, nós percebemos que nós não podemos fazer nada para nos salvar. O que é que eu posso fazer para me salvar? O que é que eu posso fazer? Porque a Bíblia diz que as boas obras, as boas obras do homem são como trapo de imundícia. Está lá no profeta Isaías. Ele diz, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, para o homem é impossível levar uma vida de santidade. Para o homem é impossível ser santo, ser justo diante de Deus. É impossível. E isso que as pessoas têm que entender. Porque as pessoas de hoje, de ontem, sempre têm esse costume de pensar que pelas coisas que elas fazem, elas vão ser justas diante de Deus, vão ser justificadas, né? Às vezes, muitas vezes a gente costuma fazer uma boa ação aqui, uma boa ação ali, ajuda um pobre, ajuda um necessitado, faz uma gentileza e acha que por isso nós somos muito bons, muito justos diante de Deus. A Bíblia mostra que não tem nada a ver, porque as suas boas obras, elas não pagam as suas más obras, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Mas nosso texto ele fala que o único que pode salvar é Deus. E ele fez isso, a Redentora. Nós vamos ver aqui, nós podemos ver que quando João Batista ele tem um encontro com Jesus, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele declarou, e uma coisa até interessante, uma curiosidade, é que João Batista, ele era descendente da tribo de Levi. Então, ele naquele momento, era o único sacerdote capacitado para declarar um cordeiro como sendo puro, né? Os outros sacerdotes do templo, naquela época de Jesus, eles não eram mais da descendência, mas a história conta, a Bíblia conta que a escolha do sacerdote já estava sendo de forma política, né? Então, João Batista, segundo a lei, era o único que estava autorizado a declarar um cordeiro, um sacrifício puro. E ele declarou. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias ao nome de Jesus. Outro texto da Bíblia que nos esclarece acerca disso é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, no seu capítulo 5, ela é bem clara ao dizer, né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, através de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. No versículo 17 de Romanos diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus, receberam de Deus, não de si mesmos, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem. Quem foi esse homem? Quem é esse homem? Na verdade, quem é, porque ele é Jesus Cristo.
E nós também temos que alertar aqui, porque muitas pessoas pensam que Jesus é mais um dos santos, né? Principalmente por conta da nossa tradição, né? Da nossa tradição romana, católica romana, e de muitas outras religiões que colocam vários deuses, entre aspas, no mesmo patamar de Jesus, mas o que tem que ser destacado aqui é que Jesus, na verdade, ele é Deus. Jesus, quando veio à Terra, era Deus encarnado. O Evangelho de João diz que no início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse poder de Jesus, esse poder de Deus, ele é demonstrado nos Evangelhos, né? Eu gostaria de citar aqui algumas passagens em que Jesus demonstra claramente o seu poder para perdoar pecados. Naquela passagem em que Jesus cura o aleijado, que o aleijado é levado sobre o telhado da casa, ele diz: seus pecados estão perdoados. Também naquela passagem em que a mulher é pega em adultério e eles querem apedrejá-la, Jesus diz a ela: onde estão os que te condenam? E ela diz: foram embora. E Jesus diz: pois eu também não te condeno. Deus, em forma de homem, não estava condenando aquela mulher, estava sendo misericordioso, assim como ele é comigo e como ele é com você, meu querido ouvinte. Outra passagem que fala do poder de Deus e do poder de Jesus para perdoar os pecados é naquela passagem que a mulher vai na casa de Simão e unge os pés de Jesus e fica enxugando seus pés com os cabelos dela. Jesus diz, né? Teus muitos pecados estão perdoados. Jesus declara para aquela mulher, né? E eu gostaria também de indagar aos irmãos, né? O que é que eu e o que é que você podemos fazer para ser salvos, para ser perdoados, para sermos justificados diante do nosso Deus? Aquela mulher ungiu os pés de Jesus. Aquela outra que era adúltera, ela não fez nada. Ela simplesmente se prostrou aos pés de Jesus e passou a segui-lo, né? Muitos outros discípulos passaram a seguir Jesus e foram santos, né? Foram considerados santos. Até hoje em dia é proclamado o nome deles. E eu e você, o que é que nós precisamos fazer para sermos salvos? É uma indagação que muitas pessoas fazem e se escandalizam quando veem alguma pessoa que era errada, alguma pessoa que vivia no erro, vivia no pecado, cometia muitas falcatruas, irregularidades, enganava, mentia, roubava, que fez muita coisa má e de uma hora para outra aparece dizendo que foi salvo, dizendo que aceitou Jesus e foi salvo, né? É um motivo de escândalo para as pessoas, mas o que as pessoas têm que entender e o que as pessoas têm que ter conhecimento é o que é necessário para receber essa salvação de Deus, o que é necessário para ser salvo. E aí eu chamo os irmãos para aquele texto lá que está em Lucas 23, 43, que é o texto do ladrão na cruz. Jesus foi crucificado no seu momento de maior agonia, no seu momento de maior aflição, e crucificado ao lado dele, tinha dois marginais, dois dos piores marginais que a gente pode imaginar, porque a crucificação era a pior morte que tinha naquela época.
era só para aqueles malfeitores, realmente aqueles que não valiam nada. E existiam e junto com Jesus foram crucificados dois marginais ao seu lado. E um deles estava zombando de Jesus, estava dizendo: como é que tu diz que é o Filho de Deus? Como é que tu não é capaz de se salvar? Mas alguma coisa tocou no coração daquele outro ladrão, do outro ladrão na cruz. E ele repreendeu aquele companheiro de mártir e disse: pare de falar isso com ele. Nós estamos aqui porque merecemos essa morte. Mas ele não fez nada. Ele não pecou. E está sofrendo. E aí o ladrão reconheceu a divindade de Jesus, olhou para Jesus e clamou a ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no céu. Lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse assim: eis que eu te digo, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Amados, eu pergunto, o que é que aquele ladrão precisou fazer para ser salvo? Para receber a declaração de Jesus de que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso. Aquele ladrão, ele passou uma vida totalmente errada e chegou no último momento, olhou para Jesus e clamou a Jesus: Senhor, você vê que ele se arrependeu, que ele se arrependeu da vida que ele tinha levado, olhou para Jesus e pediu: Senhor, lembra de mim. E Jesus, reconhecendo aquela atitude de arrependimento e reconhecendo que o ladrão, de fato, ele tinha crido em Jesus como Filho de Deus, como aquele que podia trazer a salvação, Jesus declarou para aquele ladrão: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E a pergunta que eu faço, irmãos, é se você quer estar com Jesus no paraíso hoje, amanhã e para toda a eternidade. O que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? Nós não precisamos fazer nada. Nós só precisamos crer. A palavra de Deus, lá em Romanos, diz que se com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Basta que você creia, meu irmão. Você não precisa fazer nenhuma obra. Mas aí a pessoa pode perguntar: quer dizer que eu não preciso fazer mais boas obras, não? É outra coisa que confunde muito a cabeça das pessoas. Porque nós fazemos boas obras porque nós já fomos abençoados pelo Senhor. Nós já recebemos a graça dele, o dom divino da salvação. Então, por isso, nós não podemos ficar quietos, ficar inertes diante de todo esse caos que está no mundo. E por isso que nós queremos alcançar outras pessoas, porque o mesmo amor que nos abençoa é o amor que transborda para outras pessoas. Então, meus amados irmãos, nós também não precisamos de sacerdotes, nem de intermediários entre nós e Deus, porque a Bíblia diz que depois que Jesus se apresentou como sumo sacerdote, entregando seu sangue a Deus como sacrifício, ele se fez mediador desse Novo Testamento, dessa nova promessa. E isso quer dizer que ele agora é o nosso mediador para que nós possamos se achegar a Deus. Por mais que existam homens de Deus e mulheres de Deus que nos abençoam, nos ensinando a palavra, que nos abençoam, nos ajudando e tudo mais, mas para se achegar a Deus nós não precisamos de nada, amados. Nós só precisamos de Jesus, só precisamos crer nele, só precisamos ter fé que ele é o Filho de Deus e que ele é o nosso Senhor.
Então, eu finalizo essa mensagem pedindo que o Senhor toque o coração dos amados ouvintes, para que possam enxergar essa verdade espiritual e para que possam ter a certeza, assim como aqueles que dizem que são salvos também têm a certeza, é uma certeza de que Cristo, ele pode abençoar vocês, tá certo? Cristo, ele, mediante o seu sacrifício único e suficiente, ele pode alcançar a vida de vocês, meus irmãos. E outra certeza que nós temos é que ele voltará. Ele voltará para buscar exatamente esses que creram nele, que foram fiéis, que receberam o sacrifício que ele fez. Infelizmente, muitos não querem receber. Muitos rejeitam, muitos se acham que não precisam disso, né? Mas eu pergunto, você pode fazer o que quiser da sua vida até agora, mas quando chegar a sua hora, a hora de partir, a hora da eternidade, aí o que eu e você nós vamos fazer da nossa vida, se não for Deus agindo em nós? Meus irmãos, que Deus lhes abençoe, um grande abraço, uma boa noite, na paz do Senhor, e eu chamo aqui o meu querido amigo Pastor Paulo para retornar aqui. Um abraço, boa noite. Gente boa de Deus, a coisa aqui é ao vivo em cores, portanto, perdoem-nos aí pela falta de adição, essa coisa toda, beleza? Está aqui, deixa eu fazer só uma mudança aqui rápida de câmera, meu bom amigo. Aê, sensacional, Brasil! Eu acho é pouco. Meus amigos, eu estava ali fora ouvindo a mensagem realmente absolutamente bíblica, correta, coerente, consistente. O tema é super importante, viu, meu irmão? Deus abençoe por sua mensagem tão correta, tão bíblica. Assusta um pouco, né? Porque o tema já é assim: roubou, matou, estuprou. Quer dizer, vai para o inferno direto, legal, para o quinto dos infernos, né? Isso é o que vem na cabeça da gente, né? Aí, para piorar a situação, ou para melhorar, aí tem assim: aceitou Jesus. Ai, que alívio, aceitou Jesus. Aí não resta pergunta: e agora é salvo? Uhum. Né? Porque, como você diz, a nossa formação brasileira é uma formação majoritariamente católica. E no catolicismo romano, de uma maneira, eu diria, muito correta, muito boa, muito forte, diz que a gente não deve pecar. E eu dou graças a Deus pela formação cristã, católica. Eu não tenho nada contra nesse sentido, porque já incute na pessoa, desde criança, a ideia de pecado, né? Isso é muito importante, né? Ter essa consciência da existência do pecado, porque pessoas que não são criadas no meio cristão nem sequer têm a consciência de que existe pecado, né? Às vezes eu estou conversando com alguém e pergunto: você acredita em pecado? Aí a pessoa já olha assim, já me olha com a cara e faz do jeito que você fez aí. Assim, cara, pô, especialmente no século XXI, onde tudo é permitido, né, cara? Tudo é permissivo. A questão da relatividade, né? Tudo relativo, tudo relativo. Então, para que essa história de pecado? Ora, vai te catar, infeliz. O negócio é o seguinte: agora, aí a pessoa aceita Jesus e o texto bíblico é claro, né? A pessoa está de fato salva. Você colocou muito bem na cruz do ladrão, tudo isso aí. Agora, Ramiro, sabe de uma coisa? Tem um outro lado, cara, que é o seguinte: é quando a pessoa que matou, estuprou, tá certo? Ela é convertida, já sacou a jogada, né? Ela é convertida, tá certo? Mas aí, ao invés dela, digamos assim,
para usar uma expressão catolicíssima, que é a seguinte: entrar em silêncio obsequioso, ou seja, ela precisa, sabe, de contrição, ato de contrição. Quem é católico sabe o que eu estou falando. Ato de contrição, ela precisa orar, ela precisa comungar, ela precisa participar de discipulado, ela precisa ser acompanhada, ela precisa produzir frutos, ou fruto. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes a pessoa é recém-convertida e é logo jogada, alçada a posições de liderança, a posições de responsabilidade. Tá? Eu vou aproveitar a audiência que está hoje bombando, o negócio aqui tá que tá. Que bom, que alegria. Tá certo? Antes de mais nada, eu vou aproveitar. Um abração aí, pastor Sérgio Rocha de Oliveira, Manaus, que alegria. Claudemir Souza conosco, obrigado, campeão Claudemir. Antônio de Brasília, gente boa de Deus. Nossa irmã Fátima BP, cooperadora conosco. Joel também, certamente. Laurinha também. Quem mais? Temos Victor Sampaio, meu primo. Um abraço, primo. Cadê mais aqui? É muita gente hoje, graças a Deus. Quem mais chegou aí, rapaz? Irmã Rejane Ribeiro, me parece que é de Brasília. E muito mais gente. Bom, a Miriam é assim. Aí, aquela jovem que matou o pai, matou a mãe, Suzane Richthofen, né? Bom, ela foi para o presídio e lá, depois de um tempo, nós soubemos que ela tinha se convertido, né? Não, antes da conversão, é bom lembrar disso. Antes da conversão, ela estava namorando uma mulher. Ah, sim, eu lembro. Namorando uma mulher, esse episódio. Lembro. Tá certo? Indas e vindas e tal. Aí ela agora é sabido por todos nós que ela se converteu. E parece que encontrou uma pessoa, não sei se é um obreiro, um pastor, algo assim, e se converteu. Eu louvo a Deus, porque o evangelho é para isso mesmo. É para a conversão. É para a conversão. Agora, o que nós temos lido é que alguém já a quer como missionária. Uhum. Aí, eu também fiquei sabendo dessa notícia. Ficou sabendo? Uhum. Aí, me perdoem, mas é cedo demais. Alguém está me ouvindo aí? É cedo demais. Entende o que eu digo, sim ou não? É cedo demais. Muita gente não tem ideia, não tem noção, não tem consciência do que significa missionário. No original, é um apóstolo. É um apóstolo que vai para um lugar totalmente que não conhece o evangelho e vai ali implantar uma igreja, implantar exatamente isso, né? Ramiro, esse é o problema, cara. A palavra missionário está, ao longo do tempo, ela está, na realidade, pejorativamente utilizada, subutilizada, sabe? Desacreditada, porque virou moda. Não, eu sou missionário, eu sou missionária. A minha chamada é missionária. Alguém chegou para o pastor e disse assim: pastor, queria falar com o senhor. Pois não, meu irmão. É porque Deus me revelou. Já começa assim, eu fico assim logo, sabe? Deus me revelou. Revelou o quê, meu querido? Que a minha chamada é missionário. Eu, pastor, é o quê? Não, missionário. Aí o pastor disse assim: vem cá, você está há quanto tempo na igreja? Pastor, 5 anos. E você já é obreiro? Você já nos ajuda em alguma coisa? Limpa, participa, está empenhado nas coisas? Não, porque minha chamada é missionário. Aí o pastor começou a subir aqui, né? Momentinho, peraí. Você está aqui há 5 anos na igreja, 5 anos na igreja, nada faz, a não ser esquentar banco de igreja, tá certo? E você vem me dizer agora que Deus revelou a você que você é missionário? Pastor, eu sou missionário. Então, a sua missão não é diaconal, não é diaconia, não é servir a mesa, não é ajudar as pessoas nas múltiplas formas que existem. Não, pastor, minha chamada é missionária. Ah, entendi. Então, peraí, deixa eu rebuscar, trabalhar isso aí. Então,
É missionário. Então tá bom. A igreja está pensando em mandar alguém para ali, fronteira do Iraque, ali aquela região ali. Não, pastor. Não. O senhor não entendeu. A minha chamada é para a Europa. Ah, agora entendi. Agora entendi. Então, eu estou falando assim, parece brincadeira, mas acredita em mim. São casos reais. Né? São casos reais. São casos reais. Infelizmente. Então, Ramiro, você é um homem inteligente, um obreiro, um cooperador do Senhor, crescendo cada vez mais, cada vez melhor, sabe que se esta jovem que teve este desastre na vida premeditar e auxiliar na morte dos próprios pais, passou tanta desgraça na vida e agora está se dizendo de fato convertida, eu rogo a Deus que seja uma conversão verdadeira, autêntica. Eu creio, né? Eu creio que seja. Né? Eu rogo a Deus. Agora, quem dirá se é de fato verdadeira ou mais uma dela? Só o tempo dirá, meu amigo. Existem coisas que por mais que você fale, por mais que você pregue, por mais que você tenha uma certa credibilidade, só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Então, uma velha expressão catolicíssima, devagar com andor que o santo é de barro. Tá certo? Deixemos que o tempo vá nos dizer se esta jovem de fato está convertida ou não. Ramiro, querido, considerações finais. Considerações finais, só queria agradecer a paciência dos ouvintes e dizer que realmente é isso. Uma pessoa, ela pode ser transformada, pode ser totalmente transformada pelo poder de Deus, e eu já conheci muitos casos que realmente aconteceram isso, né? Que a pessoa roubou, às vezes matou, às vezes fez coisas terríveis e foi alcançada por Deus, se arrependeu, recebeu a graça de Deus, foi transformada e aí recebeu a salvação que será confirmada no dia do Senhor, né? Só que o que é importante dizer também, que você estava falando desse caso da missionária que até eu lembrei, é que o seguinte, o apóstolo Paulo, ele é muito claro nas suas cartas, quando ele fala lá em 1 Coríntios, que primeiro, quando a pessoa ela é alcançada pela fé, ela nasce de novo, ela primeiro tem que tomar aquele leitinho espiritual, tem que ir aprendendo aos poucos, e crescendo na palavra. Ser acompanhada, discipulada. Exatamente, receber uma orientação de pessoas mais experientes na fé, e essa é uma das funções da Igreja do Senhor, de uns contribuírem com o crescimento dos outros. Exatamente isso. E além disso, ir crescendo em fé, né? Porque lá na carta de Tiago, ele diz, né, que me mostre a sua fé sem obras, que eu lhe mostro a minha fé pelas obras. Então, uma pessoa que se diz salva, se diz nascida de novo, mas que não tem obras, é muito duvidosa essa conversão, essa salvação. É um discurso, é uma mera retórica, né? São só discursos. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Gente boa de Deus, obrigado. Nanda Rodrigues conosco. Ela diz, excelente contribuição a todos os cristãos. Obrigado, irmã Nanda Rodrigues. Irmã Fátima, Deus seja louvado. E tanta gente boa aí, nossos irmãos todos. Gente, abração, viu? Deus abençoe. Lembrando que aqui mesmo em nosso Facebook, nós hoje, eu comentava aqui em off com o Ramiro, antes de ele entrar no ar, nós postamos um vídeo sobre Bíblias de estudo. Se vocês verem aqui, devagarinho aqui atrás, nós temos 10 Bíblias das que nós temos aqui. Selecionamos 10 Bíblias aqui e fizemos um comentário sobre cada uma delas. Tá certo? A nossa opinião. Evidentemente que cada pastor, cada obreiro tem suas preferências.
Isso é normal, absolutamente normal. E fazer uma brincadeira aqui, pastor. Mas essas Bíblias não tem escrito a mesma coisa, não? Tem. Comentários que são diferentes. A mesma coisa. Só que, bom, não vou falar nada. Você vai assistir o vídeo e vai compartilhá-lo. Tá bom assim? Abração, a paz do Senhor. Até a próxima sexta-feira, aqui pela sua rádio benedictusfm.com e também pelo Facebook. Lembrando que o nosso site devocionais benedictus.com.br está com mais mensagens agora. Lembrando que você pode também se inscrever em nosso Facebook. Que Facebook? No YouTube. No YouTube o canal é PC Sampaio. Canal PC Sampaio no YouTube. Estamos com 94 inscritos e já chegaremos a 100, depois a 200, 300, 500 e por aí vai. Beleza? E quem gostar de inglês, é só acessar o nosso blog em inglês. templarium.blogspot.com.br. Parece línguas estranhas. Vai então no site da rádio e lá tem o link para o nosso blog em inglês. Abração, paz, até a